Allan Kardec. Nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu essas carreiras. Desde a juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Yverdon, Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Concluídos seus estudos, voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduzia para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral e as obras de Fénelon que o tinham seduzido de modo particular. De 1835 a 1840, fundou, em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, entre outros. Preocupado sempre com o tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou, ao mesmo tempo, um método engenhoso de ensinar a contar e um quadro mnemônico da história da França, tendo por objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que iluminaram cada reinado. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já ele se ilustrara por meio de diversas obras de educação. Pelo ano de 1855, posta em foco a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec se entregou a observações perseverantes sobre esse fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas. Entreviu, desde logo, o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo espiritual. Reconheceu, na ação deste último, uma das forças da natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis, e lhe compreendeu o alcance, do ponto de vista religioso. Suas principais obras sobre esta matéria são: O Livro dos Espíritos, cuja primeira edição apareceu a 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições, em janeiro de 1868. O que é Espiritismo? Obras póstumas. A Revista Espírita, jornal mensal de estudos psicológicos, começado a 1º de janeiro de 1858. Fundou em Paris, a 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto pudesse contribuir para o progresso da nova ciência. Allan Kardec se defendeu, com inteiro fundamento, de coisa alguma haver escrito debaixo da influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo, observou os fatos e de suas observações deduziu as leis que os regem. Foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos e a formar com eles um corpo de doutrina, metódico e regular. Demonstrando que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se acham submetidos a leis, ele os incluiu na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo assim o maravilhoso e um dos elementos da superstição. Data do aparecimento de O Livro dos Espíritos o surgimento da doutrina espírita. Até então, só existiam elementos e fatos esparsos, cujo alcance nem toda a gente pudera apreender. As provas materiais que o Espiritismo apresenta da existência da alma e da vida futura tendem a destruir as ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina e que deriva do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por diversos filósofos antigos e modernos. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aí sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores, as simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. O Espiritismo tem como divisa: fora da caridade não há salvação, isto é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé, uma base se faz necessária e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer.
Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhador infatigável, Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Extraído de Obras Póstumas, 29 edição, FEB, 1999.